Nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 erros que impedem os traders de se tornarem bem-sucedidos e como que você pode estar corrigindo esses erros de forma simples, aplicando já agora no teu dia a dia, no teu setup. São erros clássicos que normalmente quem está iniciando no mercado comete, mas profissionais nunca cometem. Que são esses erros que te seguram de chegar no resultado que você quer. O que eu vou estar te mostrando não são dicas genéricas, mas sim dicas precisas que vão te ajudar a passar por cima desses obstáculos. Agora é o momento perfeito para você aplicar isso no seu setup, porque os Estados Unidos estão fazendo o corte de juros. Então o dinheiro está saindo da renda fixa e vindo para a renda variável, onde a gente faz trade. E se você corrigir esses 3 pontos que eu vou te mostrar, dá para elevar rapidamente o nível do seu trading. Talvez você ache que esses erros são difíceis de corrigir, mas é muito mais simples do que parece e resolvendo rapidamente eles já vão te colocar no caminho certo. Oi, o meu nome é Darlan Kralik, já faz quase meia década que eu estou operando no mercado de criptomoedas e eu ajudei centenas de pessoas a corrigir esses erros ou até mesmo parar de fazê-los. E eu pensei muito para gravar esse vídeo e colocar aqui os 3 principais erros que eu corrigi que me ajudaram a aumentar muito o meu lucro no mercado, a minha assertividade e também a tranquilidade para estar fazendo as operações. A minha jornada ela começou com altos e baixos. Tinha períodos que eu acertava, períodos que eu errava. Justamente por já não errar sempre 100%, conseguir já ir aplicando eles. Isso faz com que a gente tenha mais base, mais conhecimento no mercado para não ser aquela pessoa que chega e perde tudo de primeira. Não, mas corrigindo os 3 erros, aí é outro nível. O primeiro erro que eu já cometi e vejo outras pessoas cometendo é a padronização de setup. A pessoa pensa que se funcionou uma vez, vai funcionar sempre, independente das condições de mercado, do momento do ciclo que a gente está. Por isso que a gente vai conseguir corrigir esse erro se subir para tempos gráficos maiores, olhar um tempo gráfico semanal ou mensal para entender se tu tá em uma boa vela de alta, um bom candle de alta, em plena tendência, ou se o mercado ele tá congestionado. E eu percebi isso quando o Bitcoin saiu da movimentação de alta em 2021 e começou o bear market. O setup que a gente utilizava na campanha de alta, ele começou a não dar certo quando o mercado entrou em uma fase de queda. E se você ir lá e abrir agora o gráfico do Bitcoin no mensal, você vai conseguir perceber claramente que ele marcou um topo duplo, ele começou a fechar 3 candles de queda no mensal. Ah, mas como que eu sei que os 3 candles são o sinal? É o próximo erro que a gente vai estar comentando na sequência. E primeiro eu vou te mostrar os erros aqui falando deles e por segundo eu vou ir para a prática contigo, te mostrar formas, te dar ferramentas para te ajudar passar por cima dessas dificuldades. As estratégias prontas que você encontra online, em cursos, mentorias, elas não funcionam porque elas não se adaptam. Elas falham porque ignoram a dinâmica real do mercado e essa é a peça que falta para os traders. Então a verdade é que os setups, todos eles vão funcionar em algum momento do mercado. Só que quando a dinâmica ela muda, se a gente não conseguir perceber, o setup vai entrar na fase onde ele dá errado. E o segundo erro, que ele é agressivo para destruir a assertividade, a vida dos traders, é não buscar o conhecimento na fonte. Sim, eu tô falando de livros e hoje em dia tu nem precisa comprar um livro na Amazon do All Brooks e pagar R$500 no livro. Existem os PDFs disponíveis na internet, existem grupos onde você pode perguntar e a pessoa te mandar um PDF. E eu mesmo estudei com os maiores nomes do mercado, pessoas que se eu falasse o nome agora, tu ia se lembrar que tu conhece. E a pessoa ela vai ali, ela te ensina a experiência dela, mas se tu não ler, não buscar na fonte a informação, tu sempre vai pegar o viés de alguma pessoa. E lembra que eu vou te dar uma dica sobre isso ao decorrer do vídeo. Por isso eu quero colocar uma meta aqui contigo. Se esse vídeo ele bater 250 likes e 60 comentários, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link de um dos livros que mais me ajudou.
acesso gratuito. E um erro que está embutido neste, um 2.1 aqui, é que as pessoas acreditam que se tu comprar uma mentoria, tu comprar um curso, vai sanar a necessidade de ler o livro completamente. Só que muitas vezes um livro, ele vai pegar uma ideia principal, e ele vai abordar aquela ideia durante todo o livro. Então tu vai ter dias, semanas, talvez meses que tu vai ficar lendo sobre aquela ideia, sobre aquele problema, aquela tese que o livro ele quer resolver, te dando diversos exemplos de casos reais, casos diferentes que ajuda a fixar na tua mente isso. Um curso e uma mentoria dificilmente vão conseguir. E agora, o maior de todos, o gerenciamento de risco, tanto nas operações individuais que elas acontecem, quanto na divisão do capital dentro das plataformas que você utiliza para estar operando. Então, o problema, ele começa quando o trader, ele não sabe o quanto que equivale 1% da conta dele. Porque se você está fazendo operações de curto prazo, colocar mais que 1% da sua conta ao risco por dia é loucura. Existe uma forte chance de tu quebrar dentro de um mês. Se tu tá fazendo operações de swing trade, tu vai entrar ali em umas de 3 a 5 operações durante uma semana. Não é indicado dentro dos livros e até mesmo na prática que a gente coloque mais que 3 a 5% da conta ao risco na operação. E dificilmente todas as operações vão dar erradas. E aí tu consegue ter tempo para parar, reanalisar e talvez até diminuir a mão. Mas se você colocar, por exemplo, 20% da sua conta em risco em uma operação que der errado, a chance de quebrar ela é quase que de 100%. E eu percebi isso principalmente aqui no próprio YouTube, porque a gente analisa diversas criptomoedas e muitas vezes a gente entra, não dá certo. Beleza, vai perder 3 a 5% da conta, mas a gente recebe comentários de algumas pessoas, parece que assim, acabou com a vida dela, então claramente ela entrou alavancada e possivelmente ela liquidou toda a conta dela, todo o capital que ela tinha. E aí que a gente entra em uma barreira que pode evitar você de correr esse erro, que é o 3.1 aqui, que é deixar todo o seu capital em uma única corretora. Então, o seu capital que você vai estar utilizando para fazer o holding de longo prazo, ou o swing trade, ou o day trade, se ele tiver misturado, você pode em algum determinado momento ser levado a abrir uma operação com muito mais capital. Então, se der errado, você não vai perder só 30% da sua conta de swing trade, mas você perde de todo o seu capital. Sem contar que isso acaba diminuindo o seu resultado, porque se você só foca em swing trade, você não deixa o mercado andar e pegar as grandes valorizações de capital que existe quando a gente compra no hold e segura pela movimentação de alta do ciclo. E esse problema eu vi operando junto com um dos maiores nomes de trade do mercado brasileiro, onde ele comentou que os seus alunos estavam tendo uma taxa elevadíssima de fracasso. E aí, como que pode? Tu tá operando com um cara que é simplesmente uma lenda ali contigo e mesmo assim tu não conseguir ganhar dinheiro junto com ele. Porque quando ele toma um stop e perde uma parte pequena do capital, justamente porque ele já conseguiu seguir o gerenciamento de risco e hoje ter uma conta bem grande, então se ele perder um pouco ou ganhar um pouco, já é muito para o dia a dia. Só que quem não segue isso nunca consegue ir na parte de construir até ter uma conta realmente grande, que tu ter um ganho de 0,5% ao dia em cima de todo aquele capital já chega para tua semana ou para o mês. E agora a gente vai ir para a prática. Eu vou te passar ferramentas para contornar, passar por cima destes erros. E agora vamos rapidamente junto para a prática. O primeiro erro, que é padronizar o setup, se não entender que o mercado mudou, ele acontece quando a gente fica olhando um gráfico de 4 horas como agora, e aqui tem um topo, ele caiu, ele voltou a subir, daí a gente acha que vai começar a subir, mas ele cai, daí a gente acha que vai começar a cair, ele sobe. Então, olha o que eu te falei lá no início, sobe para um gráfico maior, pula para um gráfico extremamente alto, um gráfico mensal. Então, fica extremamente claro que aqui, nesse período, ele tinha rompido e ele estava na movimentação de alta. Atualmente, o preço ele ainda está congestionado. Então, você pode esperar para só voltar a operar
quando ele romper e estiver acima do topo anterior. Ou usar as mínimas aqui dos maiores candles como pontos de compra que você vai estar comprando o lugar mais barato. Para te ajudar no segundo erro, quando a gente fala de livros, eu tenho um documento aqui com diversos livros. São milhares de reais aqui em docs. Que se você ajudar a bater a meta dos likes, eu vou pensar qual que é o livro que mais pode te ajudar para o momento de mercado atual. E daí vou deixar ele aqui embaixo na descrição, de graça. E para o terceiro erro, que é o gerenciamento que quebra as pessoas e evita de chegar nesse momento aqui, onde nós temos a curva de capital que vinha do negativo entrando em uma campanha de alta, eu preparei aqui um documento para ti que, olha só, o nosso gerenciamento de risco, se somar todas essas porcentagens aqui, dá 100%. Então aqui eu te mostro onde a gente coloca cada porcentagem do capital. E aqui também tem um exemplo de como que a gente pensa para o day trade, uma lógica por trás disso. Se a gente perde só ali uma parte do capital. Aqui é o swing trade, então 3% de perda em cima de cada operação, ou seja, se eu tomo um prejuízo, eu perco isso aqui, mas eu tenho toda essa conta aqui. Então, não colocar mais que 3%. Se você tem $100, não pode perder mais que $3 por operação, que dá errado de swing trade. E o nosso gerenciamento de hold, nós temos uma planilha que é compartilhada aqui com os membros do canal de Lendas da Negociação. E se você quer conhecer essa plataforma aqui onde a gente deixa todo o nosso capital de day trade e de swing trade, que se mostrou a melhor dentro de todas que a gente testou até agora, um bom layout que não fica travando, a melhor taxa, clica no vídeo que está no meio da tela agora, porque isso economiza milhares de reais ao longo dos anos em taxas, fora dor de cabeça.